Gente maravilhosa, querida, um bom dia. Eu fiz o meu treino hoje. Eu fui até a Santa Cruz da Serra, um pouquinho depois, frango assado, né? E retornei, fiz uma parada para hidratação. Um treino leve, graças a Deus. Eu vou fazer a leitura do Evangelho. Eu abri, deu o Evangelho de Lucas. Temos os evangelhos, né? Que falam da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O mundo, ele anda nas trevas porque ele não escuta o Evangelho. A gente, no caso, eu fiz vários vídeos, né? Falando sobre o Evangelho e eu deixava na minha televisão, na minha casa. E muitos não gostavam. Aí o que aconteceu? Entraram aqui dentro, quebraram a televisão e jogaram a televisão pela janela, né? Então as pessoas, elas não gostam de escutar o Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela é a luz e o mundo jaz nas trevas, no maligno. Você vê que muitos querem o dinheiro, então as pessoas, elas continuam no caminho das trevas, né? O caminho das trevas, dos malvados, ele leva para a morte. Então tem muita gente morrendo, né? E depois que a pessoa morre, ela vira um pó, porque todos nós somos pó, ao pó voltaremos. E tudo é uma mentira e uma ilusão que tem no mundo, porque a pessoa que morreu, ela agora debaixo da terra, ela não tem beleza nenhuma, ela não é mais nada, não pode, não tem cargo, não tem posição, a casa não tem dinheiro, não tem pensão, não tem mais nada. A gente tem que falar a verdade é Jesus. E o mundo, ele no caso, Jesus, ele é a luz, né? Nós somos a luz, né, para o mundo. Quando a gente tem o evangelho, né? Mas tem os falsos profetas, né? Pessoas falam, eu sou cristão, aí sai da igreja, né? Aí não fala do evangelho. Não, não quero falar do reino de Deus. Eu quero falar de alguém, de um ser humano, de uma idolatria. Eu quero falar mal dos outros, fazer fofoca, quero fazer... Hoje em dia tem gente que faz feitiçaria. É uma Babilônia, tá? Uma Babilônia. A feitiçaria, né, como religião, é uma coisa, né? A pessoa ter cultos, né? Agora a feitiçaria para desgraçar a vida dos outros, isso é umas trevas. É a treva que o mundo não quer, porque, né? Jesus, ele expulsa os demônios, né? Ele expulsa o mal, né? Ele fala, vocês saiam, né? Toda obra maligna caia por terra. Então fica todo mundo incomodado com as pessoas que são fiéis a Deus, né? Não são do maligno. Então tá falando, Deus ouve o pedido dos pobres. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente, eles obedeciam. Eles tinham a fidelidade, né? Então, eles foram ouvidos, os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a Deus, a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias, conforme o costume do serviço sacerdotal. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando do lado de fora. Então apareceu a Zacarias, o anjo do Senhor estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo, mas o anjo disse, não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Então, gente, aqui está falando que Deus ouviu, né, a prece e no caso, o anjo veio e falou, né,
com ele. Deus, então, teve essa revelação. A gente precisa ter fé, né? Fé em Deus para que os nossos pedidos, o possível, né? E o que não seja possível, seja alcançado por Deus, somente pela fé, né? Lendo o Evangelho e acreditando na palavra de Deus. E principalmente sendo fiel. Fiel, que muitos não são, né? Não são fiéis. Vão na igreja, prometo ser fiel. Aí, depois, né? Aí um marido não é fiel à esposa, casa com outra, a outra já casa com um homem casado. A outra não casou, pega um filho, transa com um homem que é casado, o homem que é casado também transa com outra, né? Tá uma Babilônia, porque se quer fazer as coisas, não vai brincar com Deus no altar da igreja, né? Não vai ser infiel. Faz o negócio, melhor a pessoa que faz as coisas e não dá uma de hipócrita no altar, diante de Deus. Ah, prometo ser fiel, não sei o que, eu sou cristão. Aí fala aquele juramento e não cumpre. Depois dá uma, diz, né, pessoa fiel. Aí Deus está vendo. Deus está vendo aquelas palavras, muita palavra no altar da igreja, infiel que não é cumprida. Sacramento. Sacramento está uma Babilônia. Jesus está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.